de usos pesados de Photoshop, a catar sacolas de grife do lixo e pegar empréstimos com a máfia, alguns influenciadores chegam a extremos para retratar uma vida de luxo, quando na verdade estão completamente falidos. Então hoje vamos investigar o lado falso das redes sociais e expor os influenciadores mais glamurosos e famosos do mundo que na verdade são pobres. Todo mundo sabe que redes sociais são uma vitrine de momentos perfeitos, e com curadoria e Photoshop suficientes, qualquer pessoa consegue apresentar um estilo de vida glamuroso na internet. Mas às vezes, tudo que você vê nas redes sociais de um influenciador é completamente falso. Em 2020, um blogueiro chamado Lee Zonger ficou curioso sobre como funcionavam internamente os grupos de bate-papo de influenciadores no WeChat, uma rede social chinesa. Os grupos eram anunciados como espaços para garotas ricas e influentes, com muitos seguidores nas redes sociais, se conectarem e discutirem produtos de luxo. Então Lee se infiltrou em um desses grupos e descobriu que os únicos requisitos para entrar eram uma taxa de $75 e um extrato bancário comprovando que ele tinha $15 mil em economias. Ele nem precisou mostrar alguma foto para provar que era mulher, e depois de entrar ele ficou chocado ao descobrir o que acontecia. Na verdade, elas eram sabor ricas e usavam grupos de bate-papo para juntar o pouco dinheiro que tinham para parecerem ricas e enganar os seguidores. Elas alugavam roupas, bolsas e até quartos de hotel que compartilhavam e tiravam fotos para as redes sociais. Em um caso, 60 garotas dividiram o custo de aluguel de uma Ferrari entre si, em média $14 por pessoa, só para se revezarem tirando fotos. Além da influência nas redes, essa farsa frugal era feita para ajudar a aumentar o seu status social e encontrar um marido rico, algo bastante mesquinho e talvez inteligente, mas Lee não revelou o nome de nenhuma das garotas do grupo, então a maioria conseguiu escapar da exposição com suas carreiras e reputações intactas. Mas algumas pessoas foram suspeitas de fazerem parte da trama com base nas imagens que ele compartilhou, como essa influenciadora chamada Lunei, a qual tem 76 mil seguidores no Instagram. Isso também deixou as pessoas bem desconfiadas de influenciadores na China como um todo, fazendo as pessoas pensarem que enquanto eles relaxam em um quarto de hotel de luxo, pode haver outras 60 pessoas atrás da câmera esperando a vez delas. Não sei vocês, mas eu devo ser um perdedor, porque eu não tenho 60 amigos com quem eu possa dividir hotéis e Ferraris. Mas felizmente existem maneiras bem mais fáceis de parecer rico nas redes. Em toda a China há vários cafés com cenários projetados para se parecerem com o interior de hotéis caros, como o Café Petales em Shenzhen. Pelo preço de um café, os influenciadores vão a esses lugares e tiram fotos que os façam parecer estar no Ritz-Carlton. O café até fornece roupões para tornar suas fotos mais convincentes. Esse tipo de truque não se limita só a simular estadias em hotéis, e alguns influenciadores também fingem morar em casas luxuosas. Olha só essa foto de segunda-feira de manhã da influenciadora Caroline in the City, posando no meio de uma cama com uma estrutura de metal e travesseiros verdes. Parece uma bela casa. Agora, que engraçado, né? Essa mesma cama tá nessa selfie da Jules Jacobson, nessa foto da Christina Galbato e nessa publicação da Tiff Benson. Agora, como você já percebeu, não é que essas garotas têm um gosto muito parecido para decoração de interiores. Na verdade, essas fotos são tiradas em um estúdio que pertence a uma agência de influenciadores chamada Village Marketing. Eles alugam apartamentos perfeitamente instagramáveis em Nova York e Los Angeles para influenciadores que querem fingir morar em lugares luxuosos. Não se sabe ao certo quanto eles cobram, mas eles alugam a cobertura em Nova York por $15 mil por mês e ainda lucram com os influenciadores que pagam para enganar os seus seguidores. Ironicamente, a indústria dos falsos ricos se tornou extremamente lucrativa, mas para alguns influenciadores, casas de luxo não são suficientes e eles querem provar que levam uma vida glamurosa participando de eventos caros para esse tipo de gente. E é claro que o evento mais importante no calendário dos influenciadores é o Coachella, um festival de música anual que é realizado no deserto do Colorado, na Califórnia. Ao longo dos anos, o festival se tornou infestado de influenciadores que aparecem com roupas extravagantes dignas de coach, com foco em tirar selfies em vez de ouvir a música que está sendo tocada. Afinal, por que alguém iria nesse festival usando couro? Tem ideia de que faz 38 graus nesse lugar? Os ingressos custam a partir de $500 e esgotam em apenas 40 minutos. Então nem todo mundo consegue ir no festival. Mas em 2023, a cantora e influenciadora Lauren Gray postou um vídeo no TikTok revelando que é comum que influenciadores que não conseguem ir acabam fingindo que foram nas redes sociais. Ela não citou nomes, mas durante o Coachella de 2025, uma influenciadora admitiu a farsa e explicou como fez. No Instagram, Ariella Simmons postou várias fotos que pareciam ser dela no festival, com a legenda Arichella, muito criativa. Ela até postou vídeos dirigindo
dirigindo até o festival e experimentando as roupas que ia usar. Mas no TikTok, ela revelou que nem tinha ingressos, que estava só dirigindo até o local do festival para tirar fotos e fingir que tinha ido. E ela nem precisou se preocupar com Photoshop ou cenários falsos, provando aos seus 300 mil seguidores que fingir uma visita ao Coachella é tão fácil quanto tirar algumas fotos no sol e postar no fim de semana. Pô, por que ninguém me falou isso antes de eu comprar essa roda gigante cenográfica? Pelo menos a Ariella foi honesta, porque a maioria dos influenciadores não tem essa integridade, e alguns já foram pegos inventando mentiras absurdas e insistindo ainda mais quando foram descobertos. Em 2024, o influenciador de criptomoedas Nick O'Neill postou essa imagem no X com a legenda: "É com esse cara que você tá negociando. Relaxar no seu iate sob o sol certamente rende uma boa foto para provar o seu sucesso." Até você dar zoom e perceber que o suposto gênio das criptomoedas esqueceu um formulário de aluguel de barco na mesa. A imagem viralizou imediatamente, com todo mundo zoando Nick por fingir ser o dono do iate. Então ele naturalmente teve que se defender com um vídeo que mostrava sua grande e bela casa. Twitter seemed to be amused by my success. I worked hard to buy that yacht. I worked hard to buy this big house. Bem impressionante, só que também não é a casa dele. Mais uma vez, Nick foi desmascarado quando um usuário respondeu com a sua própria foto da casa, dizendo que era um aluguel tipo Airbnb e que ele já havia alugado para uma despedida de solteiro. Outros internautas também apontaram a mala de Nick perto da porta, sugerindo que ele nem tinha tirado suas coisas dela. Então, Nick mentiu sobre a sua riqueza mais uma vez. Mas para muitos influenciadores como Nick, a atitude de fingir até conseguir é a única maneira de alcançar e bancar o sucesso, mesmo que isso envolva mentir sobre contratos de aluguel ou usar dinheiro falso. Amanda Frances é uma influenciadora incrivelmente humilde que se autodenomina rainha do dinheiro. É isso mesmo, ela afirma ser uma milionária que construiu sua própria fortuna vendendo cursos online para ajudar outras mulheres a também se tornarem milionárias. Alguns a consideram uma coach legítima, já outros a chamam de golpista, mas a vida luxuosa que ela apresenta nas redes sociais é bem invejável. No início de 2025, ela começou a promover o seu curso mais recente, o Money Mindset Makeover. E para divulgá-lo, ela passou semanas postando fotos dela mesma cercada por pilhas de dinheiro. Naturalmente, isso fez com que a casa dela se tornasse alvo de ladrões, que invadiram e levaram bolsas de grife, algumas joias e um saco cheio de dinheiro de um desses ensaios fotográficos. E aí você pensaria que a Amanda ia ficar arrasada, né? Só que o dinheiro era completamente falso. A rainha do dinheiro anunciou isso nas redes sociais, zoando os ladrões e afirmando que o karma venceu. Uma maneira engraçadinha de falar que ela mentiu. Ela alegou que foi a primeira vez que ela usou notas falsas para um ensaio fotográfico e que em todas as suas promoções anteriores sacava dinheiro de verdade do banco e depois devolvia. Tá, a gente vai fingir que acredita. De repente, todo o seu estilo de vida foi questionado, enquanto seus seguidores se perguntavam o que mais havia de falso nessa guru financeira farsante. E é claro que ela não seria a primeira influenciadora a exagerar o próprio sucesso. Uma personalidade da internet igualmente suspeita é a influenciadora australiana Susan Mutesi, tão famosa por mentir sobre a sua riqueza que ganhou o apelido de influenciadora fake. Que lamentável. O número de seguidores de Susan no Instagram cresceu rapidamente, chegando a 1 milhão entre 2020 e 2022, além de outros 75 mil pouco antes da semana de moda de Sydney daquele ano. Isso levou muita gente a acreditar que ela pagou para que milhões de bots seguissem sua conta. E essa teoria é reforçada por uma olhadinha nos comentários do Instagram, onde se percebe que vários são idênticos. Então, a menos que 4 pessoas tenham achado que ela tinha olhos de pérola exatamente ao mesmo tempo, é bem provável que tudo isso seja fake. Mas para Susan, seguidores falsos são só a pontinha do iceberg da falta de autenticidade. Ela também tem alguns fracassos com Photoshop. Em setembro de 2020, ela foi criticada por usar edição em uma foto sua em frente a um avião, quando internautas notaram que a sua sombra e a bolsa não combinavam com a foto de fundo. Mas Susan não aprendeu a lição e foi pega fazendo exatamente a mesma coisa de novo em 2021. Em 2022, ela finalmente publicou uma foto em que estava em um avião, mas foi descoberta de novo quando seus seguidores atentos perceberam que também tinha sido editada. Em uma das fotos, as luzes do hangar são visíveis no reflexo, então ela claramente editou a foto para parecer que estava na pista de decolagem. Em outra, em que ela aparece sentada dentro do avião, dá para ver o hangar pela janela. Então, embora ela tenha realmente entrado no avião, ela nunca decolou e nem saiu do hangar. Sério, alguém desinstala o Photoshop dessa mulher. Mas incrivelmente, a
enganação descarada de Susan acabou funcionando. Ela usou seu status de influenciadora para comparecer a várias estreias de filmes e posar ao lado de celebridades em tapetes vermelhos. E isso a levou até mesmo a ter um programa de TV aprovado em maio de 2025 e papéis menores em alguns filmes e programas de TV de sucesso. Mas embora o seu IMDb ostente uma participação notável em Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis da Marvel, ela na verdade apareceu ao fundo como figurante não creditada. Não sabemos se ela mesma adicionou esse crédito ao site, mas parece que a sua tendência a distorcer as coisas está sempre presente, não importa o nível de sucesso que ela alcance. Essa Susan é tipo o último chefão dos influenciadores falsos, mas para algumas pessoas ela é uma inspiração, e outros usuários do Instagram imitaram as suas artimanhas de Photoshop, sendo ridicularizados de maneira parecida. Em 2017, fãs atentos da blogueira de viagens Amélia Liana perceberam que algumas das suas fotos eram meio suspeitas. Saca essa foto dela contemplando o horizonte de Nova York do topo do Rockefeller Center. À primeira vista, você pode não notar nada estranho, exceto pelo fato de que a Amélia deve ser uma viajante do tempo, já que essa foto de 2017 não mostra o One World Trade Center, que foi construído em 2014. Além disso, se você ampliar a imagem, vai ver que o reflexo na janela mostra a parte de trás da cabeça dela. Ela meio que copiou e colou seu próprio corpo para tentar criar um reflexo, ou seja, ela realmente não estava no Rockefeller Center. E esse não foi o seu único papelão. Seus 580 mil seguidores também descobriram essa foto dela em frente ao Taj Mahal, tirada no início daquele ano. Além da água com aparência falsa e da sombra ausente, os internautas apontaram como era inacreditável que uma das 7 maravilhas do mundo tivesse tão vazia de turistas. Isso implicava que era mais uma fraude de Photoshop, o que também explicava como as torres estavam milagrosamente livres de andaimes, que estiveram presentes no Taj Mahal durante 2017 inteiro por causa de reformas. Ou a Amélia é uma vampira sem sombra e sem reflexo, que viaja no tempo, ou ela tá mentindo sobre ter visitado esses lugares. Mas outra pessoa que definitivamente não vai viajar a lugares distantes tão cedo é uma certa influenciadora australiana cujo pedido de falência começou a circular em fóruns de fofoca em 2022. Christy Swadlin é uma influenciadora australiana com mais de 100 mil seguidores, que posta sobre fitness, saúde e seu estilo de vida muito caro. Bolsas de grife, restaurantes luxuosos e procedimentos estéticos eram coisas comuns em sua conta, mas descobriu-se que essa busca por essa vida perfeita estava muito além das possibilidades dela. De alguma forma, os seus seguidores suspeitaram que ela estava fingindo esse estilo de vida, e então pagaram uma taxa de $15 para pesquisar registros de falência na Austrália, descobrindo que Christy estava completamente falida. Olha, esse nível de comprometimento em expor uma pessoa é assustador, mas Christy não deixou que isso afetasse a sua presença nas redes. Em abril de 2023, ela postou um story no Instagram alegando que tinha tido uma manhã agitada fazendo compras no mercado, o que era curioso, porque os paparazzi a flagraram comparecendo ao tribunal por seu pedido de falência. Ironicamente, nas fotos dela saindo do tribunal, ela foi vista com uma bolsa Louis Vuitton avaliada em $2.000, que pode ter dado ao juiz alguma pista de como ela foi parar lá. Desde que a história veio à tona, o seu Instagram parece quase exatamente o mesmo, mas seus seguidores sabem que ela tá fingindo, e ela com certeza não tirou férias no exterior desde a sentença. Então parece que a vida de influenciadora acabou cobrando o preço. Agora, enfrentar falência e depois mentir nas redes sociais pode parecer um grande revés, mas Christy até que não se deu tão mal, porque esse tipo de ostentação de riqueza falsa pode ter consequências fatais. Fernando Pérez Algaba era um influenciador argentino com mais de 900 mil seguidores no Instagram, os quais ele atraía com posts sobre criptomoedas e o estilo de vida luxuoso que elas proporcionavam. Suas redes sociais o mostravam dirigindo carros velozes, viajando pelo mundo e vestindo roupas de grife. Mas nos bastidores, Fernando estava em maus lençóis. Embora o seu Instagram sugerisse fortemente que ele financiava sua vida com negociações de criptomoedas, descobriu-se que a sua riqueza havia sido obtida por meio de empréstimos de pessoas bem suspeitas. Além de acumular dívidas enormes com a Receita Federal Argentina, Fernando devia $40 mil a uma gangue local e $70 mil a um cara desconhecido. Isso lhe rendeu muitos inimigos, e em julho de 2023, Fernando foi dado como desaparecido. 10 dias depois, o seu corpo foi encontrado em uma mala em um rio em Buenos Aires, e você já sabe o que fizeram com ele para caber lá dentro. No celular recuperado de Fernando, a polícia encontrou várias mensagens de voz ameaçadoras de homens a quem ele devia dinheiro, os quais eles suspeitavam ser da máfia chinesa. Eles também encontraram um bilhete que Fernando deixou para seus amigos dizendo: "Se algo acontecer comigo, todos já estão avisados." Fernando claramente sabia que era um alvo e achava que seus amigos seriam os próximos, mas infelizmente ele não é a única vítima
desse estilo de vida de falsa riqueza. Superficialmente, Brandon e Candice Miller pareciam super bem-sucedidos. Brandon era sócio de uma empresa de desenvolvimento imobiliário de grande sucesso e Candice tinha um blog de estilo de vida chamado Mama and Tata, que mostrava sua vida luxuosa. Mas enquanto Candice dava festas de $100 mil em suas mansões, fazia tratamentos faciais semanais de $800 e saía com celebridades, Brandon escondia sérios problemas financeiros dela enquanto acumulava cada vez mais dívidas. Ele enfrentou vários processos por falsificação de documentos, atraso nos pagamentos do seu barco e um processo de $150 mil de uma empresa de aluguel de móveis de luxo que ele não havia pago. Além disso, ele também havia pegado emprestados $17 milhões de amigos para comprar um prédio em Manhattan como investimento. Mas outra pessoa comprou o prédio primeiro e Brandon ficou com dinheiro para pagar outras dívidas. Quando isso foi revelado aos seus investidores, eles começaram a ameaçá-lo. O fardo financeiro era tão pesado que no final de 2024, Brandon acabou tirando a própria vida, deixando para trás sua esposa, 2 filhas e $33 milhões em dívidas. Em 2025, Candice vendeu várias de suas casas, bem como a maior parte dos seus pertences. Mas isso não fez nem cócegas nos problemas financeiros de Brandon, e ela agora lida com seu próprio processo de $190 mil por aluguel não pago em uma de suas casas. Essa história foi bem pesada. Então vamos voltar a falar de algo mais leve, tipo uma influenciadora exposta por viver na imundície. A influenciadora chinesa Lisa Lee era a personificação da elegância, compartilhando suas viagens e estilo de vida com seu 1 milhão de seguidores no Weibo, uma rede social chinesa. Mas em 2019, enquanto a estrela viajava pelo mundo, ela simplesmente parou de pagar as contas de água e luz do seu apartamento em Xi'an. Quando a proprietária, a senhora Chen, visitou o imóvel para verificar o que estava acontecendo, encontrou essa zona com o chão coberto de cocô de cachorro. A senhora Chen tentou entrar em contato com Lisa, mas ela ignorou as ligações, acumulando uma dívida de aproximadamente $400 em contas não pagas. Para resolver o problema, a senhora Chen decidiu falar a linguagem das redes sociais de Lisa, fazendo uma live do interior do apartamento no Weibo. A bagunça era tão grande que os profissionais de limpeza que a senhora Chen contratou se recusaram a trabalhar, e os seguidores de Lisa que descobriram a transmissão ao vivo ficaram chocados. À medida que a história viralizou, Lisa acabou se desculpando pessoalmente com a senhora Chen e assumindo total responsabilidade pela bagunça. Ela então fez uma live limpando o apartamento para se redimir, mas o dano à sua reputação já estava feito. Mais de 60 mil pessoas deixaram de segui-la, dizendo que o estilo de vida elegante que ela promovia era falso e observando que ela deveria ter gasto menos dinheiro em jantares caros e economizado mais para contratar uma empregada doméstica. Portanto, embora Lisa possa não ser pobre, ela definitivamente não é tão glamourosa quanto as suas redes faziam parecer. Mas Lisa Lee não é a única influenciadora que suja as mãos, e muitas personalidades da internet construíram sua fortuna e fama vasculhando lixo em busca de sacolas de grife. Não tô falando de bolsas de grife, tô falando de sacolas mesmo. Algumas influenciadoras perceberam que para projetar uma imagem de riqueza, não é preciso fazer compras extravagantes toda semana, basta parecer que faz. Então muitas delas vasculham lixo em frente a lojas de luxo e tiram fotos com as sacolas descartadas para postar nas redes sociais, dando a impressão de que gastaram milhares de dólares em itens de luxo. Outras pegam essas sacolas e levam para casa para vender em sites como Depop e eBay para influenciadoras que não querem se dar esse trabalho. Por incrível que pareça, sacolas vazias de marcas como Chanel já foram vendidas por $80, o que já é absurdamente caro, só que ainda é mais barato do que comprar algo na loja. Em 2024, essa influenciadora foi flagrada em uma situação embaraçosa ao posar com sacolas da Louis Vuitton que ela recém tinha encontrado no lixo em frente à loja. Outras levaram ostentação falsa para o mundo real, comprando sacolas vazias para carregar pela rua. Designer, what did you get? This just the bag. Can you check it out? Put the bag on. Oh, Yeah, to make me look like I got something on now. Look. okay. Claro, a menos que você pegue em flagrante, é difícil provar que um influencer faz isso. Mas da próxima vez que você vir uma foto de influencers cercados por pacotes sofisticados, saiba que há uma boa chance de que eles estejam completamente vazios. Mas mesmo se você vir uma influenciadora que realmente tem roupas e bolsas de grife, também há uma chance de elas serem falsificadas. Muitas influenciadoras usam réplicas para conseguir a aparência glamurosa das roupas de alta qualidade pela metade do preço. E pode haver sérias repercussões
repercussões se forem pegas pelos seguidores. Basta ver o que aconteceu com a influenciadora coreana Song Ji-ah em 2022. Inicialmente, ela alcançou a fama como estrela do reality show de namoro da Netflix, Singles Inferno, e imediatamente se tornou uma das favoritas do público, acumulando milhões de seguidores nas redes sociais. Os fãs a elogiavam por ser uma Golden Spoon, traduzindo colher dourada, que é um termo coreano para o 1% mais rico da população, que nasce em uma família extremamente rica. A cultura pop sul-coreana pode ser bem materialista, e os ricos e a elite do país são muito respeitados por terem nascido em berço de ouro. Por isso, os fãs de Song Ji-ah elogiavam online pelo seu status social. E embora a influenciadora nunca tenha afirmado ser uma Golden Spoon, ela também nunca negou. Mas em 2022, fãs atentos começaram a notar que algumas das suas peças de grife pareciam meio suspeitas, e uma blusa rosa da Chanel que ela usava tinha um tom diferente do esperado. Então eles investigaram mais a fundo e ficaram chocados ao descobrir que muitas das roupas de luxo que ela usava pareciam ser falsificações, incluindo a bolsa Dior que ela exibiu em uma publicação patrocinada para o perfume Miss Dior. Ficou claro que ela tinha mentido para os fãs e para as marcas que a patrocinavam, e a partir daí a verdade foi vindo à tona aos poucos. Embora tivesse crescido em uma família confortável, a riqueza excessiva pela qual era elogiada era mentira, e ela não era uma pessoa de berço de ouro. Na verdade, praticamente todos os artigos de luxo e roupas de grife que ela ostentava em suas redes sociais eram falsificados. Isso não parece grande coisa, mas para o seu público, em maioria sul-coreanos, era um pecado capital. Eles começaram a achar que ela havia mentido sobre toda a sua identidade, e os programas de TV coreanos que ela participava começaram a excluí-la das imagens. Celebridades que conviviam com Song Ji-ah apagaram as fotos com ela, e ela passou a ser amplamente considerada uma vergonha nacional. Ela acabou se desculpando e deletando brevemente as suas contas nas redes sociais, mas sua carreira nunca se recuperou totalmente desse escândalo. Em 2024, Song Ji-ah havia perdido contato com todos os seus amigos, e a única pessoa com quem conversava diariamente era sua mãe. É difícil não ter pena dela, mas pelo menos ela teve apoio da família. Outros influenciadores não têm um relacionamento tão bom com os pais, e um deles chegou a um nível ainda mais baixo, ao enganar seus fãs e sua própria mãe. Tyson Scholes é um trader de criptomoedas e influenciador financeiro que constantemente se gaba da sua vida luxuosa no Instagram. E o cara realmente parece entender da coisa, mas definitivamente eu não recomendo que você o procure para obter conselhos financeiros. Em 2013, Tyson era dono de 3 franquias do Subway e sua mãe lhe emprestou todas as suas economias para que ele pudesse abrir uma quarta. Ele abriu a loja e o negócio foi um grande sucesso, mas ele não pagou um centavo sequer para sua mãe até 2019, quando ela foi obrigada a processar o próprio filho por $750 mil. Imagina o climão no Natal daquele ano. Quando a família foi ao tribunal, Tyson chocou a todos ao alegar que, apesar da sua imagem na internet, ele estava recebendo auxílio-desemprego com uma renda de 44 cents a cada 2 semanas, ou seja, $11 ao ano. Isso claramente não batia com as postagens que ele fazia no Instagram, onde frequentemente se gabava de uma conta de combustível de $5 mil para uma lancha que ele havia alugado recentemente na Gold Coast. Agora, não tá claro se Tyson era realmente rico, mas fingia estar falido para evitar pagar a mãe, ou se ele era realmente pobre e estava se endividando cada vez mais com todos os seus gastos extravagantes. Mas a mãe dele acabou ganhando o caso, só que infelizmente ele não aprendeu a lição, e em 2024 foi processado de novo por dar consultoria financeira sem licença. Todos os seus bens na Austrália foram confiscados, e ele foi condenado a pagar $450 mil, o que o levou à falência total. Mas isso não interrompeu seu estilo de vida extravagante, já que em 2024 ele ainda postava fotos de férias luxuosas em lugares como Dubai, os Alpes franceses e a Grécia. Ninguém sabe como ele financia essas viagens e se há algum outro golpe acontecendo nos bastidores, mas talvez eu queira os conselhos financeiros do Tyson, porque se esse é o estilo de vida de um cara que ganha 44 centavos a cada 2 semanas, claramente eu tô fazendo tudo errado. Tyson pode até continuar vivendo uma vida de luxo, mas as suas artimanhas acabaram com seu relacionamento com a mãe, e ele não é o único influenciador a destruir sua família com mentiras. O Waze Family era um canal de vlogs com 18 milhões de inscritos, composto por Austin e Catherine McBroom e os seus 3 filhos. Em vez de conteúdo familiar saudável, eles eram conhecidos por seu estilo de vida extravagante e gastos exorbitantes. Em 2019, eles consolidaram seu status de milionários com a compra de uma mansão de $10 milhões, que na verdade era a junção de 2 casas separadas. Mas em 2021, rumores começaram a circular na internet de que, apesar dessa mega mansão, a situação financeira da família não era das melhores.
melhores. Documentos vazados mostraram que a família devia 8,9 milhões de dólares a uma empresa de cobrança e que havia parado completamente de pagar a hipoteca. Além disso, descobriu-se que a casa nunca foi terminada e não tinha gás encanado. Então a família estava vivendo sem água quente e sem aquecimento central há 2 anos. Seu estilo de vida aparentemente glamouroso era obtido em grande parte por meio de empréstimos que não conseguiam pagar. E depois que a família não conseguiu vender a casa em um leilão, a financeira retomou. Depois disso, a família foi obrigada a se mudar. E então, quando um corretor imobiliário filmou o interior da casa vazia, mostrou como todos os eletrodomésticos e pisos da casa tinham sido arrancados pela família para que eles pudessem vender e tentar pagar as dívidas. A família deu início à sua decadência, e isso foi só o começo. Em 2022, Austin foi processado em 100 milhões de dólares por não pagar os lutadores de um evento de boxe que ele havia organizado. E Catherine foi processada pela sua própria empresa de cosméticos por quebra de contrato. E se você acha que é um exemplo de casal o fato de eles terem sido processados ao mesmo tempo, em 2024 os dois anunciaram um divórcio e a Ace Family chegou ao fim de vez. Isso definitivamente é um alerta para você não comprar uma casa que não consegue pagar. Mas mesmo influenciadores que alugam suas casas não estão imunes a viver além das possibilidades. Em 2024, uma proprietária londrina chamada Leanne ficou horrorizada ao descobrir que o apartamento que alugava para uma influenciadora havia sido transformado em um Airbnb bem debaixo do seu nariz. Inicialmente, Ifende Uzoka parecia a inquilina perfeita. Ela era tetracampeã de fisiculturismo e influenciadora fitness sob o nome Misfit Queen, além de dona de uma marca de roupas com o mesmo nome. Ifende se mudou em outubro de 2023, mas depois de 9 meses, começou a atrasar o aluguel e ignorar todas as ligações de Leanne. Leanne então começou a investigar na internet e descobriu algo surpreendente. Enquanto Ifende viajava pelo mundo e postava fotos das suas férias luxuosas em Dubai, ela estava bancando esse estilo de vida alugando a sua casa no Airbnb. A influenciadora estava enganando Leanne e outras pessoas, cobrando mais que o dobro do que pagava de aluguel. Ela também anunciou o apartamento de um quarto como se tivesse 4 camas, convertendo a sala de estar em um segundo quarto. Quando a história chegou aos noticiários, Leanne já estava tentando despejar a influenciadora, mas não sabemos se ela teve sucesso. Desde então, Ifende continuou postando nas redes sociais como se nada tivesse acontecido, escondendo o fato de que o seu estilo de vida glamouroso era financiado por um golpe. Mais uma história que mostra que às vezes as aparências enganam, e algo que parece glamouroso demais na internet geralmente é falso. O melhor exemplo disso no mundo dos influenciadores são, sem dúvida, os carros folhados a ouro, de propriedade de influencers como o trader de câmbio inglês Lexira e o youtuber Master OV. Supostamente eles representam o auge da riqueza, e alguns deles são de verdade, como esse Mercedes de edição limitada, meticulosamente coberto com 1000 folhas de ouro genuíno. Comprar esse carro custaria mais de 500 mil dólares, mas como a maioria dos influenciadores não tem esse dinheiro, eles conseguem o mesmo efeito envelopando os carros com vinil plástico dourado. Essa customização é muito mais barata, custando cerca de 3 mil dólares, mas pode fazer um carro comum parecer bem mais glamouroso para as redes sociais, se bem que, na minha opinião, fica só muito brega, principalmente se você arranhar o carro ou deixar enferrujar e o seu BMW de ouro puro começar a descascar, revelando que na verdade é feito de plástico barato. Sério, parece um Ferrero Rocher gigante. So good and tasty. Mas os preços desses carros envelopados com plástico ainda podem se acumular. E como já vimos, para muitos influenciadores, tentar parecer ricos pode ironicamente levá-los a dívidas enormes. Em 2018, uma influenciadora do Instagram chamada Lisette Calvero revelou como a sua ostentação nas redes sociais a levou uma dívida de 10 mil dólares, devido às suas compras mensais de 200 dólares e aos 1.000 que gastou em uma bolsa Louis Vuitton. Mas enquanto Lisette não podia bancar esse estilo de vida, outras influenciadoras encontraram maneiras de se vestir com glamour sem gastar nada. Em vez de alugar roupas caras, elas compram peças de grife, usam uma vez e depois devolvem para receber reembolso. Essa prática se tornou tão comum que ganhou até um nome: wardrobing. Em 2023, o criador de conteúdo do TikTok Ben Blue compartilhou sua experiência ao trabalhar em uma loja de moda de luxo em Brisbane, na Austrália. Ele contou sobre uma mulher que frequentemente ia à loja, comprava uma peça cara pouco antes do fim de semana e devolvia na semana
seguinte: ao procurá-la no Instagram, ele percebeu que ela usava as roupas compradas em eventos, postava as fotos e depois devolvia para receber reembolso. E ela ficava mudando de lojas para os funcionários não desconfiarem. Ben não mencionou o nome da influenciadora nem da loja, mas outras pessoas disseram que isso é extremamente comum no mundo dos influencers e que algumas das personalidades mais famosas das redes sociais fazem isso o tempo todo. Tecnicamente, isso não é legal, mas antes de você sair por aí fazendo o mesmo, saiba que muitas lojas começaram a banir clientes que devolvem muitas roupas. Então, se você for pego fazendo isso, nunca mais vai poder comprar na Gucci. Pera aí, eu nem tenho dinheiro para comprar lá. Qual dessas mentiras mais te surpreendeu? Me conta aí embaixo. Obrigado por assistir e até a próxima.